Bem, vamos retomar agora. E o assunto agora muda. Agora vamos para suporte básico e avançado de vida. E hoje o que mais cai é o protocolo America Heart, tá? 2020, que está valendo até 2025. E embora seja 2020, ele foi lançado por conta da pandemia em 2021. Mas ele vale até 2025. Não necessariamente seja fixo, porque saem atualizações no decorrer do caminho, tá, gente? Então, por exemplo, o protocolo de 2015 saiu a atualização em 2017, 2018. 2 atualizações farmacológicas, basicamente. Mas eles mexem, às vezes, no protocolo no meio do caminho. Mas a essência vale até a próxima atualização. Então, a próxima atualização é 2025. Então, o que a gente vai apresentar aqui é o 2020, que está válido e que está caindo nas provas direto. Tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. E aí eu vou fazer um paralelo do que mudou. Porque algumas coisas não mudaram. Então, o que não mudou, certamente vocês já sabem ou já ouviram falar. Tá? Agora, o que mudou é alvo de atenção das bancas. Então, a primeira coisa, a cadeia de sobrevivência, houve mudança. Até o protocolo de 2015, eram 5 elos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu botei a seta lá, mostrando que entrou o 6º elo. Então, presta atenção na sigla, o protocolo de parada cardiorrespiratória intra-hospitalar e o extra-hospitalar. E tem diferença entre as cadeias. Gente, tem banca que pega a imagem e pergunta ao que se refere. É nesse nível que está caindo. O cara recorta a imagem e pergunta assim, na cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, a figura abaixo representa que etapa? E bota a lista. Tá? E tem a pergunta que é a mais comum, quais são as etapas da cadeia intra-hospitalar e quais são as etapas da cadeia extra-hospitalar. Então, o intra-hospitalar começa com reconhecimento e prevenção precoce. Lembrando, dentro do hospital, nós não deveríamos ser surpreendidos com parada cardíaca, porque deveríamos ter uma vigilância precoce dos casos que poderiam evoluir para. Tá? Acionamento do serviço médico de emergência. Presta atenção aqui, porque isso aqui derruba em concurso. A cadeia é extra ou intra-hospitalar? Intra. Aí o cara bota um elo e ele fala assim, acionamento do serviço médico de emergência. Dando uma ideia de quê? Tu tá dentro do hospital, tu vai pegar o telefone e ligar. Oi, SAMU, olha só, tô com uma parada cardíaca aqui dentro do hospital. Não. Só que o protocolo é brasileiro ou americano? É americano. E a realidade americana é que dentro de todos os hospitais tem o time de ressuscitação. É um grupo que só trabalha com isso. Então o cara fica lá, teve uma parada, eles são acionados. E até eles chegarem, a equipe do setor atende. Assim que eles chegam, tira a mão e a equipe assume. Então é um dos elos ligar para o serviço médico de emergência. Ok? Então cuidado com isso, porque tem gente que confunde no intra-hospitalar esse elo. RCP de alta qualidade, desfibrilação para os casos que se exige, cuidados pós-PCR, quando o paciente volta, e aí veio o elo, que é a recuperação, você acompanhar o paciente pós-parada e a recuperação dele. Tá? Então, surgiu o 6º elo. Então, tem banca perguntando qual foi o elo novo. O elo novo, recuperação. E tem banca perguntando a sequência. Então, isso aqui tem que saber, tá, gente? Cai em prova. Bem, e em todas as provas, tá? Todas as provas. Desde as provas gerais, genéricas de enfermagem, às provas especializadas, inclusive de saúde da família. Porque, como eu mostrei a 1.600, o que ela exige da equipe de atenção básica? Que saiba o mínimo de urgência e emergência. Então, o protocolo tem que estar na ponta da língua. Tá? Bem, PCR-EH, ou seja, parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Aí muda a sequência. O primeiro elo agora é o acionamento do serviço médico de emergência, porque primeira coisa eu ligo dizendo que tem a parada. Aí, RCP de alta qualidade, desfibrilação, e quando eu levo o paciente, cuidado com este elo aqui, a ressuscitação avançada, ou seja, qual é a ambulância que vai pegar esse paciente? Básica ou avançada? Avançada. Não se busca paciente em parada com ambulância básica, porque você já tem que ir fazendo procedimentos nele ao longo do caminho. E aí, cuidados pós-PCR e recuperação.
Isso aqui está caindo, tá, gente? Tem que estar na ponta da língua a sequência. Tá? Como eu falei, é uma decoreba, não tem muito o que explicar. Bom, agora vamos lá. O que o protocolo trouxe de novidade? Primeira coisa, lá atrás, quando eu me formei, lá muito atrás, quando eu me formei, falava o seguinte, ó, não se faz massagem cardíaca em quem está vivo. Porque se você comprimir, tu gera uma parada cardíaca. Essa era a máxima lá atrás. Hoje, isso não se confirmou. Pelo contrário, já se sabe que você não vai fazer uma parada cardíaca em alguém que não parou. Então, o que o protocolo trouxe? Recomenda-se que leigos iniciem a RCP para uma suposta PCR. Se está na dúvida, se parou ou não, faz a compressão. Porque se o cara não tiver parado, você não vai fazer nenhum malefício a ele. Agora, se tiver, o benefício é real. Deu para entender? Então, na dúvida, o leigo, gente, porque profissional não tem dúvida. O profissional tem que saber que o cara está parado. O leigo está na dúvida, faz a compressão torácica, independente da situação do paciente. Essa foi uma das modificações, ok? A utilidade da desfibrilação sequencial dupla para ritmo chocável refratário não foi estabelecida. O que é isso? Em 2015, levantou-se a possibilidade de você fazer um duplo choque de desfibrilação, ou seja, desfibrilar a primeira vez, não voltou, desfibrila a segunda. Os estudos não comprovaram que isso é benéfico, e aí foi descartado. Tá? Aqui, outra modificação do protocolo. Até 2015 se falava o seguinte, você vai tentar primeiro o acesso intravenoso. Se você não conseguir até a terceira tentativa o acesso intravenoso, protocolo 2015, tá, gente? Aí você pode fazer o intraósseo. Protocolo atual, é aconselhável para os profissionais tentarem primeiro estabelecer o acesso intravenoso. O acesso intraósseo pode ser considerado se as tentativas para acesso intravenoso não forem bem-sucedidas. O que caiu? As 3 vezes. Agora você tenta quantas vezes forem necessárias. E depois tu vai para o intraósseo. Ele tirou o estabelecimento das 3 tentativas. Porque o que eles perceberam? O intraósseo é uma via excelente, mas não é qualquer pessoa que sabe funcionar. Você tem que ter um curso preparatório para fazer isso. Você tem que estar preparado para isso. E intraósseo é uma técnica que, se você não souber fazer, tu leva dano ao paciente também. Então, antes de tentar o intraósseo, esgota toda e qualquer possibilidade de conseguir o acesso intravenoso. Então, eles derrubaram as 3 tentativas. Ficou claro isso, gente? Ok? Como eu falei, muito pouco para explicar e mais uma apresentação do protocolo. Aí eles botam isso aqui tudo em forma de frase e perguntam se é verdadeiro ou falso. Geralmente as questões são assim, encontre a frase verdadeira ou encontre a frase errada em relativo ao protocolo American Heart. Aí eles trocam uma coisa para criar a questão, tá? Recomendações anteriores sobre a administração de epinefrina foram reafirmadas, com ênfase em sua administração. Ou seja, a droga da parada é a epinefrina / adrenalina. Mais tarde, mais à frente, a gente vai ver a dosagem dela, porque também cobra para enfermeiro. Tá? Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração, ETCO2, durante a ressuscitação de suporte avançado de vida cardiovascular, pode ser útil para melhorar a qualidade da RCP. Bom, a frase é mensurar continuamente a pressão arterial e o ETCO2, tá? Ou seja, o nível de dióxido de carbono ao final da expiração. Dúvidas? Tudo bem? Ok? Beleza? O que é ETCO2? Não, seu som não deu problema. Não fique batendo no seu computador. Está funcionando, está tudo bem. Eu só fiz uma pergunta e estou esperando a resposta. O que é ETCO2? A taxa de exalação do CO2. É o teor de dióxido de carbono ao final da expiração. Perfeito. O que significa? Vocês entenderam? Foi uma pergunta, né, gente? Porque percebam, e aí eu aproveito, obviamente, a ironia é uma ironia construtiva. Olha como é que é o nosso hábito de estudar. Vocês não entenderam nada do que eu falei. A frase parou aqui, na pressão sanguínea. Porque se você não sabe o conceito de ETCO2, o restante não fez sentido. Mas quando eu perguntei, tudo bem, pessoal? Beleza? Qual foi a resposta? Ok.
Beleza. Vamos embora porque eu não entendi nada. E aí, quando isso aparece na prova, te derruba. E é o momento que eu chamo a atenção de como vocês estudam errado. Gente, se está lendo um texto e encontrou um termo que você não sabe o que é, para, entenda aquele texto, ou pelo menos faz uma anotação para depois tu voltar naquele período ali e você entender. Agora, se aquilo for vital para o entendimento todo o resto, tem que parar. Senão, tu não vai entender mais nada. E é isso que derruba vocês em farmacologia, nas questões das drogas, porque chega uma hora que o cara fala pré-carga, pós-carga, né, complacência pulmonar, aí tu não sabe o que é aquilo, mas tu continua. Porque tu já ouviu falar em complacência pulmonar. Eu não sei explicar, mas isso é bonitinho. E aí chega no final, tu não consegue analisar a frase e erra. Vamos lá. Saturação de oxigênio. Oximetria de pulso. A oximetria de pulso, um sensor colocado na periferia, que vai me mostrar o teor de oxigênio, tá? A concentração de oxigênio nas hemoglobinas, nas arteríolas. Então, observem que a oximetria de pulso me mostra a oferta. É um método com restrições, porque várias coisas interferem no método. E se eu quiser efetivamente saber o quanto tem de oferta, eu vou ter que fazer uma gasometria arterial. E aí eu meço o nível de oxigênio disponível. Mas, geralmente, a oferta é analisada por oximetria de pulso. Agora, como eu avalio o consumo dos tecidos para esse oxigênio que foi ofertado? Porque observa, o que a saturação, a oximetria de pulso me mostra? O quanto foi ofertado, mas ele não me mostra o quanto foi consumido. E o que nos importa? O que foi consumido. Porque se eu tenho um paciente chocando, ele não está consumindo oxigênio, o choque é a hipoperfusão. E eu preciso saber se os tecidos estão consumindo. Então eu tenho duas possibilidades para saber o quanto eu tenho de consumo. Ou eu colho uma gasometria venosa, e aí na gasometria venosa eu vou ver o quanto de oxigênio está voltando no sistema. Oxigênio voltando pelo sistema venoso é o que não foi utilizado. E aí eu consigo entender, eu sei o quanto foi ofertado, eu sei o quanto está voltando, eu tenho consumo. Isso é conseguido pela saturação venosa de oxigênio. Então, em CTI, quando alguém quer saber o consumo, se o cara quiser saber o consumo, ele colhe gasometria arterial e gasometria venosa e manda para o laboratório. O laboratório vai me dizer, ó, foi ofertado tanto e voltou tanto. Eu tenho quantos por cento foi consumido. E aí tem um índice normal. Até aqui tudo bem? Mas eu tenho uma outra forma de descobrir isso. Por quê? Pela fisiologia, quando eu oferto o oxigênio aos tecidos, tá? A célula consome o oxigênio e libera CO2. Enquanto está no sangue, vem na forma de ácido carbônico. E quando chega no pulmão, vira gás. E é eliminado sob a forma de CO2. Então, percebam, o dióxido de carbono me mostra o consumo. Quanto mais dióxido de carbono tiver, significa que eu consumi mais oxigênio. Quanto menos dióxido de carbono eu tiver, eu não consumi oxigênio. Dá para entender que o dióxido de carbono, na verdade, é a relação de consumo de oxigênio dos tecidos? E aí nós temos que a PaCO2 na gasometria, o nível de CO2 no sangue arterial, é de 35 a 45. Alguns livros dizem que no venoso é o mesmo valor ou, no máximo, 5 milímetros a menos. Então, seria de 30 a 40. Alguns livros dizem que é 35 a 45. O que isso significa? Se o paciente estiver consumindo oxigênio normal, o EtCO2 dele vai estar entre 35 e 45 milímetros de mercúrio. Como é que eu meço isso? Paciente entubado, pego um sensor de capnografia. Capnografia é o procedimento que mede o nível de CO2 exalado. Então, estamos falando de capnografia. E aí tem um módulo específico disso, que você liga lá no monitor,
e um sensor é colocado na fase expiratória do tubo. E ele mede o quanto de CO2 está passando ali e faz a curva. Isso é o EtCO2. E ele me mostra o quê? O consumo de oxigênio. Então, falou EtCO2, consumo de dióxido de carbono, nós estamos avaliando o quanto de oxigênio foi consumido pelos tecidos. E aí você tem uma relação direta. Se eu estou consumindo muito oxigênio, gente, o nível de EtCO2, olha só, estou consumindo muito oxigênio. Patologias que são de aumento metabólico, exemplo, septicemia. Paciente séptico consome muito oxigênio. Como é que fica o nível de EtCO2 dele? Normal, baixo ou alto? Alto, porque se está consumindo muito oxigênio, eu vou ter mais EtCO2. São inversamente proporcionais. Se o oxigênio diminui pelo consumo, o EtCO2 aumenta. E o choque? No choque eu não tenho consumo de oxigênio, é hipoperfusão. Então como é que fica o EtCO2? Baixo, porque eu não tenho consumo. Deu para entender? EtCO2 me mostra o consumo de oxigênio. Aí vamos entender agora como é que ele é usado aqui, porque ele vai ser citado várias vezes. Olha a primeira afirmativa sobre ele. Depois, quando for passando as outras, a gente vai relembrando. Porque assim vocês gravam. Olha aqui. Mensurar continuamente a pressão arterial sanguínea e o teor de dióxido de carbono ao final da expiração, durante a ressuscitação de SAVE. Pode ser útil para melhorar a qualidade. Repara, se eu estou fazendo uma compressão torácica correta, eu estou conseguindo fazer o sangue circular. Eu estou conseguindo ofertar oxigênio aos tecidos. O pouco de oxigênio que tem está sendo ofertado. E isso vai ser mostrado por quem? Pelo nível que o cara está eliminando. E ali, repara, lá no finalzinho, ó, a sigla. Não é o suporte básico de vida que nós estamos falando, porque no suporte básico tu não consegue medir EtCO2. É o suporte avançado, cardiovascular. Então o cara está entubado e preso ao respirador. Não, a pergunta dela, na prática é difícil, depende muito da instituição. Eu conheço vários hospitais que têm, que medem normalmente. Aí é muito da instituição ter a cultura de investir nisso. Eu conheço inúmeros hospitais que têm, tá? Agora, também conheço aqueles que não têm, que não investem, certo? Mas é um excelente indicador. Em terapia intensiva tem muita utilidade. Então percebam, a primeira afirmativa é que ele diz que a capnografia, que é o método que você usa para medir o EtCO2, ela é útil para você avaliar o quê? Qualidade de ressuscitação. Então, quando o cara está lá no CTI e para, como é que eu sei que está na hora de trocar a equipe de ressuscitação? O cara que está massageando. Eu começo a ver a curva de EtCO2 fazer o quê? Cair. Ela começa a cair, significa que o cara não está consumindo, porque a qualidade da compressão já não é eficiente. Aí a gente manda trocar. Manda trocar, ela sobe de novo. Deu para entender, gente, como é que é útil em termos de qualidade? Então, capnografia me mostra o quê? A qualidade da compressão torácica, porque eu consigo trazer o sangue circulando com oxigênio. Deu para entender a EtCO2 agora? Ok? Ele vai falar de novo daqui a pouco, tá? Porque tem alguns usos que a capnografia é útil. Olha aqui, ó. O atendimento do paciente após o retorno da circulação espontânea requer muita atenção, ou seja, depois que o cara retornou da parada cardíaca, a gente dá graças a Deus, vai todo mundo embora? Fala, graças a Deus, voltou, tchau, beleza, vem aí. Não, a gente tem que ficar o quê? Em cima, isso é óbvio, né, gente? Olha aqui, ó. Como pacientes grávidas, isso aqui é questão de prova, hein? Como pacientes grávidas são mais propensas à hipóxia, a oxigenação e manejo de via aérea devem ser priorizados durante a ressuscitação. Então, em qualquer pessoa, a priorização é de compressão torácica, mas na grávida, a oxigenação vem também junto, tá? Devido à possível interferência na ressuscitação materna, o monitoramento do feto deve ser ignorado. Em paciente grávida com parada cardíaca, eu não quero saber do feto. No momento em que eu estou fazendo as manobras de ressuscitação, o meu objetivo é a mãe, tá? E aí, recomenda-se o controle direcionado de temperatura para mulheres grávidas que permanecerem em coma depois da ressuscitação de PCR. Então, o paciente fez a parada. Eu consegui reverter, mas ficou em coma, a gente vai fazer o controle direcionado de temperatura, porque há uma chance dela fazer hipotermia e a hipotermia gerar uma nova parada, tá? Durante o controle direcionado de temperatura da paciente grávida, aí sim, a paciente já retornou, já não está mais em parada, aí a gente vai monitorar quem? O feto. Aí ele vai ser continuamente monitorado.
tá? Bom, qualidade da RCP, questões clássicas de prova, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar disso, até porque teve pequenas mudanças. Então vamos lá. Comprima com força de pelo menos... Preste atenção, o protocolo de 2015 falava o seguinte: comprima mínimo de 5 e máximo de 6. Porque eles levantaram a possibilidade, isso em 2015, eles levantaram a possibilidade de compressão muito acima de 6 centímetros trazer problema na circulação. Só que depois os estudos não evidenciaram isso. Então eles falaram o seguinte: tem que comprimir pelo menos 5. Então não existe mais o limite de 6. Cuidado com isso em prova, hein? Porque como isso foi um destaque do protocolo 2015, tem banca hoje cobrando o protocolo 2020 e colocando lá que é mínimo de 5 e máximo de 6. Isso está errado pelo protocolo 2020. É mínimo de 5. Ok? Frequência não mudou, 100 a 120 por minuto, e aguarde o retorno total do tórax. Aí, minimiza as interrupções. Quantos segundos para checar um pulso? Estou fazendo a compressão, preciso checar o pulso se voltou, porque se voltou eu tenho que parar. Eu tenho que interromper e ir lá checar o pulso. Quantos segundos? Até no máximo? Letra A. Isso é questão de prova, hein? Letra A, 8 segundos. Letra B, 5 segundos. Letra C, 10 segundos. 15 segundos. Nunca chequei pulso. 5 segundos. 10 segundos. Tá? São 10 segundos para você checar o pulso, verificar se voltou ou não e retornar e retomar as atividades. Tá certo? Evite ventilação excessiva. Aqui, ó. Alterne responsáveis pela compressão a cada 2 minutos, porque o cansaço bate. Quem já participou de parada sabe que é cansativo. E a capnografia, quando tem, ajuda muito nesse sentido, porque você vê a queda da qualidade de onda. Agora, isso aqui, questão clássica de concurso. Sem via aérea avançada, 32 é a sequência. 30 compressões para 2 ventilações. Tá? E olha aqui, de novo, ó, capnografia quantitativa com forma de onda. Se PET-CO2 estiver baixo ou caindo, reavalia a qualidade da RCP. Ou seja, se você estiver vendo ela cair, a qualidade da RCP não está boa. Ou você troca o profissional, ou você avalia o que está acontecendo. Mas você vai ter que interferir em qualidade. Tá? Oi. Não. Vamos lá. Ela tem uma dúvida na parte prática. Tá? Quando você fala 30 compressões para 2 ventilações, é o seguinte. Você vai fazer 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Aí você interrompe e quem está na respiração faz 2 ventilações. Feito 2 ventilações, você começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no ciclo de 1 minuto, você deve ter feito entre 100 a 120 compressões. Entendeu? 100 a 120. Tá? Dentro dessa sequência. Ok? Beleza? Bem, gente. Questão de prova, hein? Ritmos chocáveis. Fibrilação ventricular é a principal forma de parada. Taquicardia ventricular sem pulso. Eu tenho que desfibrilar. Existem 2 tipos de desfibriladores. Cuidado com isso em prova. Existe o monofásico. E por ser monofásico, eu tenho que dar uma energia maior. Então, o monofásico sempre vai ser 360. Eu vou voltar a falar disso mais à frente, pela importância que tem em prova. Tá? E o bifásico, como são 2 fases, eu posso usar uma energia menor. Então, ele vai de 120 a 200. Geralmente é 200 utilizado. Então, para a prova é assim. Bifásico, 200 joules. Monofásico, 360. Tá? As provas invertem. Colocam monofásico com 200 e bifásico com 360 e pergunta se é verdadeiro ou falso. Tendo um desfibrilador bifásico, você deverá usar 360 joules de início. Não. Sendo bifásico, você usa 200 joules. Sendo monofásico é que você usa 360. Ok, pessoal? Bom, via aérea avançada. O principal está aqui embaixo, tá, gente? Mas antes, intubação rinotraqueal ou via aérea extraglótica avançada sempre serão bem-vindas dentro da área hospitalar. Agora, capnografia como forma de onda ou capnometria para confirmar e monitorar o posicionamento do tubo. Essa é uma segunda vantagem da capnografia.
Repara, a capnografia me mostra a qualidade da compressão torácica. Quando intuba, pode acontecer de, na emergência, o tubo, ao invés de ir para a traqueia, ir para onde, gente? Para o esôfago. E no esôfago, ele não vai oxigenar. Então, no momento que o cara intuba, na correria, o médico intubou, aí tem lá o cara fazendo, né, a ventilação. Tu tá olhando capnografia, não está aumentando, das duas uma. Ou o paciente não está respondendo, ou esse tubo está mal posicionado. Aí você checa o posicionamento do tubo. E muitas vezes descobre que ele está errado. Então, a capnografia me ajuda a entender o posicionamento do tubo. É o segundo benefício da capnografia. Primeiro, qualidade de compressão torácica. Segundo, posicionamento do tubo. Tá? A partir daí, questão de prova. Se eu não avancei via aérea, a relação é 30-2. 30 compressões para 2 ventilações. Agora, se eu avançar via aérea, se eu intubar o paciente, perco a sincronia. Eu não preciso sincronizar. Aí, você vai fazer uma ventilação a cada 6... É isso aqui que cai em prova, tá? Uma ventilação a cada 6 segundos. O que vai dar 10 ventilações por minuto, que é o que o paciente precisa. Tá ok? Então, isso é questão de prova. Via aérea avançada, 1/6. Bem, ao retorno da circulação espontânea, eu consigo ver pulso e pressão arterial no monitor, eu consigo ver a PET-CO2, que é o ET-CO2, voltando ao normal, e eu consigo ver as ondas de pressão arterial. Então, eu vejo que o paciente retornou pelo próprio monitor. Tá? Bem, situações específicas, questões de prova. Se o paciente fizer parada cardíaca por intoxicação por opioide, antes de pensar em desfibrilar, eu tenho que ter em mãos quem? Essa é a pergunta. Qual é o antídoto para intoxicações por opioide? Resposta? Naloxona. Isso aí eu também dou uma aula para vocês de intoxicação e falo da naloxona como antagonista de opioide. Mas isso é protocolo American Heart. Só para vocês entenderem, lá nos Estados Unidos, os policiais andam nos seus equipamentos com ampolas de naloxona. Porque como lá o consumo de opioide é regularizado e muito grande, vez por outra eles pegam a emergência em rua de intoxicação por opioide. E eles são treinados para já fazer a aplicação da naloxona quando eles identificam uma possível intoxicação por opioide. Igual aqui no Brasil. Tá? Olha aqui. Algoritmo para cuidado pós-PCR. Então o protocolo trouxe, depois que o paciente retorna da parada, eu tenho que tomar cuidado. Então, tem uma fase de estabilização inicial, em que você faz o manejo da via aérea, aí você vê se o TOT está bem posicionado, com calma, aí agora você checa o tubo orotraqueal, faz o controle dos parâmetros respiratórios, controle dos parâmetros hemodinâmicos e tem o eletrocardiograma para ver se não tem nenhuma arritmia associada. Então, você faz com calma a estabilização. E depois dessa fase, então esse aqui é o protocolo que o programa traz, estabilização inicial, e depois você faz o manejo contínuo e atividade de urgência adicional. O que é isso? Você faz o controle direcionado de temperatura para casos que o paciente possa fazer hipotermia. Em prova de concurso, o que está caindo? Eles estão cobrando o retorno de circulação espontânea, gente. O que nós fazemos com esse paciente? Então, na primeira fase, eu tomo cuidado com os sinais vitais. Eu monitoro os parâmetros vitais do paciente. Ele voltou, mas a qualquer momento ele pode parar de novo. Então, eu retomo o cuidado. E na segunda fase, aí sim, eu vou em situações específicas. Manter normocapnia, euglicemia e normoxia, ou seja, quantidade de oxigênio, quantidade de CO2 e nível de glicemia normal. E tomo cuidado com o controle direcionado de temperatura, caso seja necessário. Tá? Pacientes grávidas, lembra? Paciente grávida, em coma, a gente vai ter que tomar o cuidado com o controle direcionado de temperatura. Está aqui. Bem, esse aqui é o logo, quando manejo contínuo e atividade de urgência adicionais. Aí ele fala de comatoso, de esperto. Tá? Mas em prova eles estão cobrando isso aqui, que eu botei na apostila de vocês. Bem, PCR materna. PCR materna é uma preocupação do protocolo. Então, ele diz que o planejamento da equipe deve ser feito em colaboração com o serviço de obstetrícia, de neonato, emergência, anestésio, terapia intensiva e de PCR. Por quê? Dependendo de quantos meses se tenha, qual é a idade dessa gestação, pode ser necessária a intervenção em cesariana para tirar a criança. Tá?
E aí ele diz que a prioridade para as mulheres grávidas em PCR deve incluir, isso aqui tem caído bastante em prova, tá? A administração de RCP de alta qualidade e alívio da compressão aorto-caval, com deslocamento uterino lateral à esquerda, ok? E aqui, o prazo que estão cobrando em prova. Tá, tem que fazer cesariana? Tem. Em até quantos minutos? E é a meta dos serviços. Grávida em PCR, em especial em final de gestação, gente, o prazo recomendado pela American Heart é de você conseguir fazer uma cesariana em até 5 minutos da chegada da paciente. E por isso eles falam que tem que ter profissional experiente no serviço. Não pode ser conduzido por recém-formado. Isso em todas as áreas, tá? Anestésio, médico, enfermeiro, tem que ser pessoal capacitado para você cumprir esse protocolo. Bom, via aérea avançada não muda para a mulher grávida, ó. É a mesma, uma ventilação para cada 6 segundos, não muda. E aqui, a novidade que as bancas encontraram e começou a aparecer em prova. Oi. Sim, a pergunta dela, a anestesia vai ser geral. Sim, geral. Até porque a paciente estando em parada cardiorrespiratória, ela pode voltar a qualquer momento. E você não vai correr risco da paciente acordar no meio do procedimento. Então, geralmente, faz anestesia geral, mas a anestesia geral tem que tomar um cuidado, porque ela passa por fases, na própria anestesia geral, de depressão respiratória. Então, assim, é um inferno. Por isso que fala que tem que ter um profissional experiente. Senão você perde mãe e feto. Tá? Bom, aqui as prováveis etiologias de PCR materna. E aí a pergunta direta. Quais são as prováveis etiologias de PCR materna segundo o protocolo American Heart? Quais são as prováveis etiologias maternas? Aí eles botam, são prováveis etiologias maternas para PCR segundo o protocolo American Heart, exceto, aí o cara bota algumas que são e uma que não é. A maioria das questões está vindo assim, gente. Só que eles criaram um mnemônico. A, B, C, D, E, F, G, H da parada cardiorrespiratória materna, da PCR materna. O A de anestesia. O B, aí agora é em inglês, tá, gente? Sangramento, em inglês, blending. O C, cardiovascular, causas cardiovasculares. O D, também em inglês, medicamentos, drugs. O E, de embolia. O F, de febre. O G, de causas gerais, não obstétricas, que são os 5Hs e os 5Ts, que a gente vai ver daqui a pouco. E o H, de hipertensão. Presta atenção no último, porque eles têm botado muito em prova. São causas de PCR materna segundo o protocolo American Heart 2020, exceto, aí na alternativa de resposta aparece hipotensão arterial. Mas o que está listado é hiper. É a primeira. E a segunda é o G, porque, de certa forma, o A se correlaciona com anestesia. O B, embora no português não tenha nada a ver, ele se correlaciona com a sigla em inglês. O C com cardiovascular, o D também com a sigla em inglês, medicamentos, drugs, o E com embolia, o F com febre e o G não tem nada a ver, porque são causas gerais, é G generic, né? Então, na verdade, o G chamou a atenção das bancas e tem aparecido também em prova. Então, tem aparecido o G e o H. O H eles substituem hipertensão por hipotensão. E tem banca botando hipertensão numa alternativa e hipotensão na outra. Aí quem não estudou já sabe que está ali a resposta, mas não sabe qual é. Aí vai no do NIT, aí virou sorte. Tá? Sorte ou azar, né? Então, na hora de estudar, foquem em especial essas duas últimas, que são as que fazem estrago.